Olá, eu sou a professora Catiúcia, professora da Escola de Educação Básica Eliseu Guilherme. Com prazer eu apresento o projeto The Voice School na categoria número 11, a categoria Interdisciplinaridade, e eu partilho com vocês esse projeto porque é um projeto de grande valia para mim. É um projeto pensado a partir do momento onde a nossa escola Eliseu Guilherme, não tinha espaço, não tinha contexto real de uso. Ela estava deslocada, né? Nós havíamos sofrido uma interdição e o projeto brota dessa intenção, desse desejo de valorizar as potencialidades dos nossos estudantes numa oportunidade onde os estudantes não haviam percebido ou não estavam se dando conta de quanto eram capazes, principalmente por essa situação de nós não termos escola. E é aí que brota o projeto The Voice. Essa nota introdutória, ela vem ao encontro, então, de entender que o projeto, ele localiza-se como um percurso formativo, na intenção de ampliar os horizontes culturais dos estudantes, mas também de comunicar à comunidade os processos que ali acontecem de ensinar e aprender. As duas imagens que vocês veem em tela são do nosso primeiro The Voice, que acontece, então, em um outro espaço, que havíamos emprestado na oportunidade, e o The Voice, ele acontece, então, com esse intuito de valorizar nos estudantes todo o seu desejo, o seu encantamento pela música. Sempre, enquanto professora de inglês, há 20 anos que estou na área, os estudantes gostam muito de aprender inglês com música. E isso é muito significativo para eles, uma vez que a música emerge na sua vida, eles têm relações diárias, então a gente não consegue dizer que o inglês está lá, deslocado daquela relação. E aí, quando o projeto The Voice School entra para essa proposição, começa a fazer mais sentido para os estudantes o interesse e o gosto pela música sendo desenvolvido a partir da relação da oportunidade, né, cultural que ali reside. Esse projeto ele é desenvolvido em parceria com os professores de artes. Em tela vocês veem, na época, o professor André. Nós também temos a professora Elusa, que na sequência identificarei a vocês. E nós havíamos convidado pessoas da comunidade, como vocês veem em tela, e as cadeiras são de rodinha. Então, as cadeiras viram e o estudante fica naquele intuito, naquela esperança de perceber quando o jurado vai virar a cadeira para eles. No entanto, faz importante destacar que para esse projeto acontecer, existe uma grande preparação, porque nós partimos de um pressuposto de que dentro do campo e da área da linguagem é importante e, mais do que isso, valoriza a produção e interpretação de diferentes formas de discurso. E essas formas de discurso se localizam aí também na música. Em tela vocês veem um recorte de jornal, né, estudante Larane, mas vocês também localizam em tela nomes de outros estudantes. Mas e como é que faz, né? Como é que lida com essa produção e interpretação de diferentes formas de discurso, sabendo que cada estudante tem a sua potencialidade? Então nós fazemos uma preparação vocal dos estudantes durante um mês, mais ou menos, antecipadamente, com parcerias na comunidade, como eu havia colocado anteriormente, com o nosso departamento de cultura aqui de Birama, que sempre foi muito parceiro em relação a esse projeto. E na oportunidade, os estudantes são orientados quanto ao seu tom de voz, quanto à entonação, quanto à postura de palco, para que valorize nele as suas características e também destaque, a partir das suas potencialidades, outras necessidades que a música exige, né? Que o posicionamento em palco também exige. Por isso que esse projeto, ele parte do pressuposto de vir ao encontro de perspectivas sociais, de engajamento e de cooperação, usando então o espaço da escola como um espaço de fruição das manifestações artístico-culturais. Nessa direção ainda, nós alinhamos o projeto The Voice School com objetivos da BNCC, localizados lá na página 7, como a valorização de saberes e vivências culturais, mais do que isso, impondo aí uma relação com a responsabilidade e a consciência crítica que o estudante pode ter a partir da valorização dos seus gostos culturais, e mais do que isso, né, a utilização das diferentes linguagens. Não é só uma linguagem verbal, mas é uma linguagem verbal, também sonora, também digital e também posicionada a partir dos
seu próprio corpo. E essa ampliação e essa relação, ela acontece então a partir da partilha de experiências, das relações de sentimento que os estudantes têm, produzindo sentidos que levem ele a compreender essa relação de entendimento mútuo. Eu destaco que quando pensei primeira vez sobre o projeto The Voice, ele parte de mim e é uma pessoalidade minha, né, também entendida a partir da minha profissionalidade na relação com os estudantes, né, nesse tempo de docência que tenho, de que o estudante ele vai desenvolver-se, ele vai aprender a partir de diferentes experiências que lhes toque. E né, também valorizando essa minha compreensão a partir de La Roça 2016, que ele diz que toda experiência, para ela ser significativa ao estudante, para nos ser significativa, ela precisa nos tocar. Não é qualquer experiência que nós aprendemos, mas são experiências que valorizem também os nossos gostos, as nossas relações e que incrementem percursos de aprendizagem significativa. Nessa direção, vocês veem em tela dois momentos, um momento de 2017 e o outro de 2019, aonde nós temos, então, os estudantes aí no palco assumindo esse espaço como um espaço de convívio. A escola passa a ser entendida, ela passa a ser percebida pelo estudante numa relação muito mais ampla, superando aquela lógica conteudista. Precisa sim, mas também precisa da prática, da relação social da aprendizagem no sentido de construção de uma identidade. Por isso, aqui ainda eu entendo junto com vocês que a gente percebe, por exemplo, em tela, o estudante Lucas Suzuki, que na primeira imagem ele é a quarta pessoa, né, no momento ganhando a sua medalha, e na segunda imagem de camisa cor-de-rosa ele aparece como um dos jurados do The Voice, porque já havia deixado a escola, né, e aí ele volta para a escola para assumir então o espaço de jurado. Essas relações que ali acontecem são práticas sociais. Os estudantes percebem a escola como mola pulsora do seu próprio desenvolvimento. O Lucas Suzuki hoje trabalha com música. Então, ele é um exemplo vivo de que percursos desses fomentados no espaço da escola, percursos formativos, têm potencialidade para entender que esse estudante, ele pode, a partir das suas próprias relações e a partir da sua própria identidade, desenvolver-se com potencialidades outras de incremento à relação à arte, à cooperação, o respeito às diversidades, e isso está imbricado nessa proposição de projeto. Vocês veem também em tela crianças muito pequenas, crianças, né, adolescentes, mais velhos, numa relação de construção mesmo, de uma relação de aprendizagem conjunta. Por isso que o projeto The Voice se encaixa dentro de uma relação interdisciplinar, porque não é só o inglês enquanto componente curricular, mas a arte ali e assim todos os outros, né? Superando uma ideia apenas de competição, mas uma ideia de aprendizagem, uma aprendizagem conjunta e mútua em respeito às diversidades. Na sequência, novamente, eu destaco, né, o estudante Lucas sentado bem ao meio, e aqui em tela vocês veem, então, um momento, né, das audições às cegas. Por que as audições às cegas acontecem? Justamente porque o nosso intuito primeiro também é valorizar a voz. Então, o estudante, ele canta, ele vai ao palco, ele canta, ele faz a sua apresentação e os jurados viram. Como o estudante é preparado para lidar com a perda? Ele é preparado para lidar com a perda e com a frustração. Por isso que é tão importante o projeto The Voice aqui, porque ele também encarna a relação de entendermos que nem sempre a gente vai ganhar e que às vezes a gente precisa estar preparado para perder. E essa preparação, ela acontece com os nossos estudantes. Por isso que eu acredito que o projeto The Voice, desde 2014, quando aconteceu a sua primeira edição, né, até o momento, ele tem potência. Ele tem potência porque ele reverbera outros contextos. Também abaixo vocês veem o projeto The Voice acontecendo de forma remota no ano de 2020 e não no nosso colégio, mas a partir da nossa escola, onde a escola Gertrude Teichinger, então, promove um The Voice online, de forma remota, como vocês veem a imagem, e destaca ao lado a gratidão
de como esse projeto ainda comunica e ele ainda encarna nas relações dos estudantes. A diretora explicita no seu relato de que quando os estudantes chegam à escola dela, eles perguntam se ali também tem The Voice. Eles questionam e valorizam, reconhecem essa prática como uma prática legítima de aprendizagem. Não uma aprendizagem, reforço, de conteúdo, mas uma aprendizagem social, pautada nas relações, pautada na experiência significativa de aprendizagem que encarna nesse estudante suas concepções e suas visões de mundo. Outro destaque que fazemos em tela também são jurados que foram estudantes da Escola Eliseu Guilherme em outros momentos e que agora retornam. Então, aí a gente tem também o autor novo, a 2017, dizendo da importância da exposição pública do fazer pedagógico. Quando a escola assume o seu espaço na comunidade e valoriza os seus estudantes, as suas relações construídas ao longo do tempo. Então, nós vemos o professor André, que está de jaqueta escura ali, jaqueta marrom, e o professor André, ele estudou, o André Carvalho estudou na Escola Eliseu Guilherme, trabalha com música hoje, também é professor, e ele retorna à nossa escola, destaca o prazer, de estar aí, de estar de volta na escola, podendo participar e também podendo implementar as relações dialógicas que acontecem a partir dessa proposição de projeto. Então, mais do que tudo, o projeto The Voice, ele vem, primeiro, para garantir e para legitimar aos estudantes que existem formas de aprender a língua inglesa em outros contextos, relacionados com outros componentes curriculares, mas por trás disso existe um intuito muito maior de assumir a escola enquanto palco e enquanto potência para o desenvolvimento dos nossos estudantes na relação da escola para além dos seus muros, para além do seu contexto. E nessa direção eu trago então o nosso referencial bibliográfico mencionado aqui. Agradeço de coração a oportunidade de contar sobre o nosso projeto, de dizer que eu de verdade acredito que não há formas de aprender, não há aprendizagem quando não há relação e fruição artística, estética, para que o estudante desenvolva sentidos. E são essas produções de sentidos que hoje, numa sociedade na qual vivemos, garante que nós teremos uma sociedade muito mais justa, muito mais pautada na empatia, na relação com o outro, quando fomentarmos percursos formativos de relação, percursos formativos que façam sentido na vida dos nossos estudantes. A evidência de aprendizagem que aqui eu gostaria de destacar é de que os nossos estudantes estão sendo preparados para uma vida além daquela vida da escola, das relações com o conteúdo, mas para uma relação muito mais garantida na empatia, no cuidado com o outro e na sua construção de identidade, nos seus gostos, nas suas vivências. Desde já eu agradeço, foi um prazer estar com vocês, até breve.